A coisa no corredor devorou meu irmão e esperou por mim. Nunca escrevi isso para ser lido por muitas pessoas. Na verdade, passei anos tentando esquecer. Mas certas lembranças não desaparecem. Elas apenas aprendem a ficar quietas. Meu irmão se chamava Daniel. Ele era 2 anos mais novo que eu e sempre foi diferente. Não no sentido estranho ou problemático, apenas mais sensível, mais atento a coisas que eu ignorava. Quando éramos crianças, ele dizia que a casa mudava à noite. Eu ria, até o dia em que ela mudou de verdade. Morávamos em uma casa simples, de 2 andares, construída nos anos 90. Nada de antigo, nada de histórico macabro, um bairro comum, vizinhos normais, rua iluminada. O corredor do andar de cima era estreito, 3 portas, meu quarto, o dele e o banheiro. No fundo, uma pequena luminária que ficava acesa à noite. Daniel dizia que algo ficava ali, parado quando as luzes se apagavam. Não entra no quarto, ele me dizia, só fica olhando. Eu dizia que era pesadelo, mas Daniel nunca falou como criança assustada. Ele falava como alguém que observava. A primeira coisa estranha aconteceu numa madrugada silenciosa demais. Acordei com Daniel me chamando, sussurrando meu nome, repetidas vezes. Você tá ouvindo isso? Fiquei em silêncio. Não havia som algum. O quê? Perguntei. Ele respirava rápido. Ela tá em pé no corredor. Meu estômago gelou. Para com isso, Dani. Não, dessa vez ela tá mais perto. Levantei da cama irritado. Abri a porta com força, pronto para provar que ele estava imaginando coisas. O corredor estava vazio. Mas a lâmpada no fundo estava apagada. Eu tinha certeza absoluta de que ela ficava ligada. Viu? Falei. Nada. Quando me virei para voltar para o quarto, ouvi Daniel chorando baixinho. Ela se escondeu. Naquela noite, dormimos com a porta do quarto dele trancada. Nada aconteceu. Por anos. Até que crescemos. Daniel nunca superou o medo do corredor. Mesmo adulto, evitava ficar sozinho na casa à noite. Eu saí de casa primeiro, fui morar sozinho. Ele ficou com nossos pais. O tempo passou. Até a ligação. Era minha mãe. A voz dela estava quebrada. Não chorando, mas além disso. Você precisa vir para casa, agora. No hospital, ninguém queria me explicar direito. Só diziam que Daniel havia sido encontrado em casa, durante a madrugada. Um acidente doméstico? Perguntei. O médico desviou o olhar. Não exatamente. Quando finalmente me deixaram ver o corpo, eu entendi. Daniel não parecia machucado. Ele parecia esvaziado. Como se algo tivesse retirado partes dele que não eram visíveis. Não havia marcas claras de violência, nenhum ferimento grande, nenhum sinal de luta. Mas havia algo errado com a expressão dele. O rosto estava congelado em puro reconhecimento, como se ele tivesse visto algo que esperava há muito tempo. Na semana seguinte, voltamos a casa para arrumar as coisas. Eu evitei o andar de cima ao máximo que pude, até que precisei entrar no quarto dele. O quarto estava exatamente como ele deixou, mas o corredor parecia mais longo, não fisicamente, era uma sensação, como se o espaço entre as portas tivesse sido esticado. Na parede encontrei marcas, não arranhões, marcas de dedos, altas demais para serem humanas, 5 marcas verticais, começando perto do teto e descendo lentamente, como se algo tivesse passado a mão ali, experimentando a superfície. Senti um enjoo imediato. Naquela noite, decidi dormir na casa. Não sei porquê. Talvez culpa, talvez negação. Por volta das 3 horas da manhã, acordei com um estalo seco, como madeira sendo pressionada. Abri os olhos.
A porta do quarto estava aberta. Eu tinha fechado. O corredor estava escuro, a lâmpada do fundo apagada. E então eu vi. Ela não estava andando. Ela estava dobrada. Alta demais para o teto, inclinada num ângulo impossível, como se não entendesse completamente como um corpo deveria funcionar naquele espaço. A pele era pálida demais, esticada, quase translúcida. O cabelo caía reto, sem movimento, como se a gravidade agisse diferente nela. O pescoço não estava na posição correta. A cabeça parecia levemente virada demais, como se estivesse sempre tentando olhar por cima do próprio ombro. E ela estava olhando para dentro do quarto, para mim. Não havia olhos visíveis, mas eu sabia. Meu corpo inteiro travou. Ela não se mexia, apenas observava. Depois de um tempo, segundos ou minutos, não sei, ela fez algo pior. Ela inclinou a cabeça e reconheceu. Não com palavras, mas com intenção. Era como se dissesse: agora é você. Dei um passo para trás e tropecei. O barulho foi o suficiente. Ela se moveu. Não caminhando, ela deslizou. Cada movimento era silencioso, mas o ar parecia vibrar. A distância entre nós desapareceu rápido demais. Fechei os olhos e gritei. Quando acordei, estava no hospital. Me disseram que me encontraram desacordado no quarto, em estado de choque. Nenhum sinal de invasão, nenhum sinal de outra pessoa. Mas quando voltei à casa dias depois, algo estava diferente. O quarto de Daniel estava vazio, não bagunçado, vazio. Sem cama, sem móveis, sem marcas no chão, como se nunca tivesse sido usado. E no corredor havia apenas duas portas, a minha e o do banheiro. A porta do quarto dele nunca existiu. Hoje moro longe dali, mas às vezes acordo no meio da noite com a certeza absoluta de que alguém está parado do lado de fora do meu quarto, esperando, porque ela não levou meu irmão naquela noite. Ela terminou com ele e me deixou viver, por enquanto.